Acho que já comentei algumas vezes que eu não gosto muito de light novels japonesas, mas não sei se eu já expliquei exatamente o porquê. Pra quem não sabe, light novel basicamente se refere a uma história rápida de se ler, e que especificamente não usa kanjis complicados, sendo basicamente escrita de uma forma bem simples e leve pros japoneses. Mas o que isso tem a ver com góticas gostosas? Pera aí que a gente já chega lá. Os temas de uma light novel variam, mas ultimamente isekais e histórias medievais têm dominado tudo. Só que isso não significa que não tenhamos coisas interessantes, como Boogie Pop, Bacano e outras. O que mais me irrita é que boa parte delas é muito mal escrita, e a versão que você consome hoje provavelmente é editada por escritores e editores fantasmas de grandes agências como a Kadokawa. E mesmo assim você vai encontrar umas paradas bem esquisitas. Fiquei muito triste de comprar as edições físicas da light novel de Log Horizon e ver como era ruim. Não era só questão de estilo de escrita japonês. Como falei, isso não é um problema, mas sim a parada ser amadora mesmo. Repetir o mesmo parágrafo 5 vezes em 2 páginas, ausência de descrições interessantes, prosa rasa, tudo isso sempre me afastou de ler light novels. Podem ter ideias boas, mas pra mim o que importa mais é a execução. Afinal, no ocidente não falta livro de fantasia gostoso de ler. Harry Potter, apesar de não ser a minha praia, foi um grande boom da literatura jovem e tinha lá sua competência. Também temos Crônicas de Gelo e Fogo, com um dinamismo de leitura incrível, que me fez devorar todos aqueles tijolos que o povo chama de livro. Então meio que nesse quesito, podemos dizer que o leitor de ficção ocidental está bem servido no quesito qualidade de escrita. Por isso, ir para uma light novel, para quem já é acostumado com leitura ocidental, pode ser meio frustrante. Tanto é que, pelo menos até onde eu sei, as bolhas dos leitores de ficção e de light novels não parecem se misturar tanto. E o mesmo vale para escritores de ficção com escritores de light novels brasileiras. Ué, mas existe light novel brasileira? Pô, pior que existe. São escritas que seguem a mesma proposta de leitura fácil, mais direto ao ponto e tal. Muitas vezes com temas meio otaku e coisas do tipo. E é aqui que entram as góticas, pra alegria de vocês. Já pensou se tivesse alguma história que fosse algo mais no meio termo em relação a light novel e ficção ocidental? Uma escrita rápida, mas que não atrapalhasse a leitura? Pois é, esse é o caso de Maiá. É uma novel com mais ou menos 300 páginas, do estilo Dark Fantasy medieval. O resumo é o seguinte: em um certo mundo, a raça humana foi dizimada misteriosamente em um dia, inclusive o capítulo inicial narra esse evento. E no decorrer dos anos, raças supostamente superiores tomaram o controle do mundo, como elfos, vampiros e lobisomens. A história começa algum tempo após uma grande guerra entre vampiros e elfos, com grupos em ambos os lados querendo trégua e alguns outros vingança. O livro tem vários protagonistas e as perspectivas vão sendo trocadas. As linhas das subtramas do livro vão se entrelaçando até que tudo culmina no final, todos presentes no mesmo lugar com um grande acontecimento. Um dos personagens principais é Albert, um vampiro que quer provar o seu valor e não ficar à sombra de sua mãe, mas suas inseguranças podem acabar o colocando em situações complicadas. Talvez ele seja o mais recorrente nesse primeiro livro, e vai nos ajudar a conhecer o mundo, visto que ele quase não saiu de casa depois que a mãe morreu. Para se provar digno, ele acaba aceitando uma missão importante e que se demonstra mais perigosa do que parecia inicialmente. Do jeito que eu falei, até parece que é uma aventura, né? Mas tudo é mais complexo do que parece, com uma teia de elementos políticos por trás, que vai meio que decidir o futuro do reino dos vampiros, aceitar a paz ou começar outra guerra. Por isso que a jornada do Albert será apenas um dos pontos de vista tratados na história. Ao mesmo tempo, veremos outras personalidades importantes agindo e tramando umas contra as outras. Rola de tudo: mistério, violência, traição, mortes de personagens importantes. Isso na verdade foi uma das coisas que eu mais gostei. Personagens que eu curtia e que achava que seriam protegidos pelo autor, morreram de formas bem interessantes. Lembra quando o povo falava que Shingeki no Kyojin ou Akame ga Kill era o Game of Thrones dos animes? Então, acabou que não era verdade, né? A qualidade desses elementos variava muito nessas duas histórias. Mas aqui rolou umas paradas bem interessantes de pessoas que eu nunca imaginei que iriam morrer, morrendo. E elas não foram só mortes chocantes e inesperadas. Elas deram uma boa janela de possibilidades para serem trabalhadas na trama e desenvolver a personalidade de quem presenciou esses acontecimentos. É aquele negócio, essa história não é um mundinho colorido cheio de monstrinhos e fantasia. Não é uma aventura divertida com os amigos. Aqui as fraquezas serão usadas contra os personagens. Todos os lados estão fazendo merda. Às vezes o único raio de esperança vai se apagar e a tempestade vai começar sem previsão de acabar. A vantagem é que teremos umas góticas, visto que o primeiro livro se foca nos vampiros. Se você for adepto do Fé nas Malucas, então essa novel realmente é uma boa pedida pra você. Porque, cara, imagino que centenas de anos de vida
vida e a capacidade de se afundar em prazeres eternamente não faz com a mente de um ser vivo. Pois é, pra piorar a situação, a sociedade dos vampiros aqui é matriarcal, e as ghouls, um tipo de vampiro de elite, normalmente matam seus parceiros sexuais em um ritual de dor e prazer. E aqui é tipo aquele meme que é mais ou menos assim: compartilhe se você tiver pensamentos sexuais inimagináveis ou se torce pro Vasco. A versão de Maiá seria o seguinte: leia se você curte góticas gostosas e perigosas, ou se você curte uma história cheia de reviravoltas súbitas interessantes. Fica tranquilo que eu não vou te julgar, independente do que você escolha. Mas o legal da história é que dá pra sentir aquele clima de vai dar merda, sabe? Então por isso, se esse é o seu nicho, acho que você vai curtir o livro. Mas aqui a gente tá no narrativando, então rola aquela crítica e análise. Meu maior problema com a novel foi o primeiro personagem apresentado como protagonista, o Albert, que falamos antes. Ele é um vampiro atormentado pela morte da mãe e por ser subestimado por seus companheiros, tendo um cargo elevado puramente por política, que ele nunca utilizou por sinal porque ele basicamente nunca saía de casa. Esse vampiro é bem mais introspectivo e começa o livro tentando ganhar nosso respeito, por assim dizer. E conforme a história passa, vamos vendo que ele acaba não tomando o melhor dos caminhos. Felizmente, como falei antes, temos vários protagonistas e perspectivas, e outros, dependendo do seu gosto, serão bem mais divertidos ou interessantes de se acompanhar. Por exemplo, a Lavender, a rainha dos vampiros, que usa um tipo de magia aparentemente impossível da raça dominar, e que vem desagradando parte de seus apoiadores, por desejar entrar em paz com os elfos, depois da guerra sangrenta que tiveram. Essa aqui, para os interessados na parte do plot da obra, é a gótica suave, elegante e menos maluca. A gótica hardcore é a Aradia, a general do exército e a treteira profissional graças a seus poderes absurdos. Outros personagens legais são o trio de Bancas, um grupo bem cara de anime, sendo quase como Itadori, Fushiguro e Nobara em questão de personalidade. Eles acabaram de se destacar como soldados e agora buscam chamar mais atenção ainda. A dinâmica é bacaninha, temos momentos de ação bem legais e são fáceis de se gostar. Pra quem curte sistemas de poderes, o livro não explica diretamente como tudo funciona, mas vai gradativamente te dando pistas. Em nenhum momento achei confuso acompanhar. Tudo que precisávamos saber estava claro, ao mesmo tempo deixando mistériozinhos para serem desenvolvidos em outros capítulos. Por exemplo, os sacerdotes, umas entidades esquisitas que aparentemente regem certos aspectos da existência, e que podem interferir no mundo dependendo de quem os invoca. Durante o livro, eles vão sendo apresentados gradativamente, e as peças vão se encaixando. Cada raça também tem seus poderes específicos, que em geral estão dentro da fantasia geral que conhecemos sobre elas. Mas às vezes rolam umas especializações e estilizações. Por exemplo, o Albert consegue se tornar uma névoa. O Venum, ou Venom, outro vampiro, vem de uma família especialista em venenos e transformações em répteis. Lobisomens possuem super força, resistência, regeneração e outras coisas. E elfos... bem, elfos têm algumas paradinhas, mas isso será focado no livro 2. Aqui eles servem mais para estabelecer o que rolou no mundo, a guerra com os vampiros e algumas perspectivas de tudo que tá rolando. Obviamente o livro não tá no nível de Senhor dos Anéis ou Crônicas de Gelo e Fogo, mas nem precisa na real. Como falei, parece estar no meio termo de light novel e ficção ocidental, podendo ser uma ótima ponte entre os dois mundos. Inclusive nos temas, visto que temos alguns momentos mais edgy, por assim dizer, mas que não senti sendo forçado em nenhum momento. É só que a temática de vampiros e o fato deles não darem valor à vida abre muito espaço pra esse tipo de coisa. Ainda mais quando temos um cara mais introspectivo e deprimido como um dos personagens principais, sendo quase que uma bomba relógio prestes a estourar nessa sociedade vampírica, que mistura militarismo com religião. Então acho que realmente pode ser um ponto de transição entre essas duas bolhas. Eu não vou comentar muito sobre prosa aqui, ou seja, da forma que o texto foi escrito. Aqui seria tipo a quadrinização para um livro em palavras, sacou? Pois não é minha área de especialidade. Eu tenho um padrão mínimo para minha leitura. Preciso entender onde tudo acontece, a reação dos personagens e tal. Eu consigo sentir quando tá ruim, mas não consigo botar em palavras igual eu faço com mangá, sacou? Mas aqui eu não senti isso. Não tive nenhum problema em relação à leitura. Pra primeira publicação do autor, tá é muito legal pra falar a verdade. Ainda mais pra quem gosta daqueles inícios onde você sente que vai dar muita merda. O melhor é que eu pude conversar com o autor e dei uma analisada no livro, conversando sobre arcos de personagem, ajuste de exposição, diálogos, trama, tensão e tudo mais. Sim, o livro é brasileiro e o autor me contratou pra eu dar aquela analisada antes da publicação. O conteúdo já tava pronto, então obviamente não dá pra sair modificando tudo, mas fiquei feliz com que eu pude corrigir dentro da possibilidade que tínhamos. Ele também comentou
recomendou esse vídeo aqui, pedindo pra eu dar a minha opinião sincera sobre a história. Mas o livro já tá disponível em pré-venda pra você poder comprar e garantir a sua cópia. Eu vou deixar o link pra você comprar na descrição e comentário fixado, e a previsão de lançamento é até fevereiro de 2024. Provavelmente no site vai estar explicado direitinho. E também dá uma passada no Instagram do autor. Eu vou deixar o link aí embaixo também, mas é o @escritor_luca com 2 Cs. Lá você vai poder se atualizar em relação a tudo da obra, e também ver várias artes iradas que estão sendo feitas desse universo. É o que eu sempre falo aqui no canal, obras de autores iniciantes não são perfeitas, mas elas permitem uma proximidade inigualável. Você pode conversar com o cara, dar feedback diretamente, falar o que ele tem que melhorar, dizer o que gostou. Para eles, ter sua existência reconhecida já é um grande passo para continuar esse trabalho alternativo, visto que trabalhar com ficção aqui no Brasil, seja livro ou quadrinho, normalmente é o seu segundo trabalho, vindo da sua paixão e não do dinheiro. Não dá para ficar puxando o saco de light novel japonesa mal escrita e não dar nenhuma chance para quem produz conteúdo bacana aqui no Brasil. Às vezes me pergunto por que as pessoas têm essa resistência. Será que elas querem ler algo que vai ficar popular no futuro? Sentir que seu investimento de tempo valeu a pena? Bem, existem vários brasileiros sendo quadrinistas nos Estados Unidos, mangakás brasileiros na França, artistas internacionais de renome para card games grandes e pequenos. Mas ninguém aqui sabe quem são eles, porque ninguém dá muita moral pra falar a verdade. Então eles vão pro público gringo, que os recebem de braços abertos. Mas imagina se as pessoas começam a dar uma moral e ajudar o autor a evoluir aqui. Você ia poder falar que foi você que encontrou esse autor independente, e que você era fã muito antes de ficar popular. A única forma que artistas têm para melhorar é fazendo arte sem parar, recebendo feedback e tendo cada vez mais experiências. O livro é pequeno, vai ficar entre 230 a 300 páginas mais ou menos. A leitura não é difícil e apoiar faz toda a diferença na vida de quem cria histórias. Então aproveita e me diz aqui nos comentários quais as histórias que não são tão conhecidas, mas que vocês acham que mereciam destaque. Pode ser nacional, internacional, quadrinho, mangá, livro, bora compartilhar coisa boa. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, tô sempre trazendo obras brasileiras de qualidade aqui pra vocês. Tem uma playlist inteira só disso. Apoiadores viram esse vídeo antecipadamente, se você quiser ter isso, live exclusivo e muito mais, vou deixar aqui os links de apoio na descrição. Falou! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!